Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do Céu, Espírito da Verdade, Alziro Zarur responde. A lição de hoje é Mulher Doente, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 16 de junho de 1970. A doutrina do Novo Mandamento, que nos traz o céu da LBV, reformou a conceituação de doenças e doentes. Doentes são todos aqueles que vivem fora da lei divina. Doenças são criações da ignorância espiritual. Como o Espírito da Verdade interpreta a passagem da mulher curvada? Eis o trecho do Evangelho de Jesus. Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 13. Certo sábado, em que Jesus ensinava nas sinagogas deles, surgiu uma mulher possessa de um espírito de enfermidade que a subjugava. Havia 18 anos. Tão curvada era que absolutamente não podia olhar para cima. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. E impondo-lhe as mãos, ela se endireitou no mesmo instante, rendendo graças a Deus. Os judeus atribuíam a Satanás, isto é, aos espíritos maus, tudo o que não podiam compreender e explicar. Por isso, empregavam o termo possessão, falando das curas feitas por Jesus, quando o mestre dizia simplesmente doença. Notai bem, ao passo que, segundo o modo de ver dos homens, de acordo com as crenças hebraicas, se diz que a mulher tinha consigo um espírito de enfermidade. O que Jesus lhe disse foi: Mulher, estás livre da tua doença. Ele impôs as mãos, o que só fazia nos casos de curas materiais, em vez de ordenar ao espírito que se afastasse, como fazia nos casos de possessão, isto é, de obsessão, de subjugação. Na verdade, a mulher sofria de um amolecimento da medula espinhal e, portanto, de um enfraquecimento da coluna vertebral.
Daí a impossibilidade de se empertigar. A ação espírito-magnética exercida por Jesus restituiu ao órgão enfraquecido a força de que carecia. Eis porque a mulher se endireitou. Não pergunteis qual a natureza dos fluidos de que o Mestre se serviu para operar aquela cura, nem quais eram as propriedades atuantes desses fluidos. Para que pudesses perceber uma explicação a este respeito, seria preciso conhecerdes a natureza dos fluidos que vos cercam e seus efeitos. Ainda não chegou a hora de uma explanação sobre este ponto. Contentai-vos com esta convicção. Houve ação espírito-magnética, a saber, a ação do magnetismo espiritual que se associa à ação dos vossos próprios fluidos. Todas as vezes que empregais com fé o magnetismo, visando exclusivamente a obter alívio para a humanidade sofredora, vossos guias vos ajudam pela ação do magnetismo espiritual para vós imperceptível. E tal ação se desenvolve mais ainda quando lhes suplicais com fé a assistência poderosa. Bem-amados irmãos, praticais com ardor, com desinteresse e perseverança esta ciência celeste que Jesus vos confia agora, e também vós fareis que se empertiguem os que se acham curvados, que os surdos ouçam, que os mudos falem, que os cegos vejam. Vós também, quem o diz é Jesus, podeis cauterizar as chagas, sustar as perdas de sangue, levantar os coxos e fortalecer os fracos. Não dizemos que basta a vossa vontade nessa direção. Ainda não vos desprendestes suficientemente da matéria para que seja assim. Lembrai-vos da advertência do Cristo: sem mim nada podereis fazer. Mas a vossa perseverança, auxiliada pela assistência oculta dos vossos guias, obterá com o tempo o que unicamente a vontade do Mestre conseguia num instante. Eis porque repetimos: não desprezeis o tesouro que Jesus vos confia. Só a prática séria e persistente desenvolverá os vossos poderes.